Uma coisa que vivi nos anos 2000 foi a explosão da temática do RPG, seja os RPGs virtuais, que começaram a proliferar-se nas LAN houses. Um dos mais clássicos era o Ragnarok Online, assim como o Warcraft, que deixava de ser uma saga de combates de exércitos e ganhar também sua versão virtual, e também os RPGs físicos. E o que acontece com isso? Estávamos no auge da revista Dragão Brasil, que foi a maior e mais duradoura revista de roleplay game, de RPG aqui no país. E o que acontece é que nesse período onde um tema começou a se proliferar, e temos vários motivos disso que eu quero comentar com vocês daqui a pouco, ela passou a ter algumas concorrentes, que não duraram muito. Inclusive, quando a Dragão Brasil se originou, ela também tinha concorrentes anos antes, porque era quando o RPG começou a entrar em massa aqui no país, né? Então, várias revistas surgiram e a Dragão Brasil foi aquela que sobreviveu. E quando teve essa segunda explosão que eu quero comentar com vocês agora, ela pegou e também ganhou alguns concorrentes, e a revista Grimorium foi um destes. Então, eu quero falar com um pouco de vocês sobre a revista Grimorium, sobre esse ambiente que permitiu essa explosão do RPG. Então, vamos, e inclusive eu vou mostrar uns detalhes sobre a edição dessa revista, então venham comigo. Em primeiro lugar, uma coisa importante é que a própria Dragão Brasil foi uma das estimuladoras desse gênero, porque o que acontece é que várias revistas onde você tinha um jogo de RPG completo, então ao invés de ser um livro ultra caro nas bancas, que na época seria uns 50, 60 reais, cuja a valorização, se a gente pensar na moeda, era R$1, $1, então seria equivalente a uns 300 reais cada livro, né? E enquanto isso você pagava baratinho uma revista na banca onde tinha um jogo completo. E além disso, o que aconteceu? No início dos anos 2000, a gente teve várias coisas. Os jogos de RPG estavam proliferando, tanto assim que, olha, na revista EGM, quando ela finalmente lançada no país na época, a primeira matéria é uma mega coletânea de 100 RPGs de videogame disponíveis para poder você jogar. A gente tava a questão do Senhor dos Anéis que ia estourar no cinema, assim como o fenômeno da literatura do Harry Potter, né? Então, a gente tinha toda essa coisa da fantasia medieval que tava pegando e crescendo cada vez mais no país. Como eu disse, a própria revista, ela estava crescendo e estourando, só que ainda a gente tinha ainda um terceiro fenômeno que ia acabar de estourar de vez, que era o fato de que o Dungeons & Dragons, que era o RPG mais famoso, e aquele que é considerado o pai do RPG, ele estava ganhando uma terceira edição, onde tinha um sistema novo de licenciamento, onde você podia criar jogos adicionais, suplementos adicionais para ele, ou usar o pacote completo do sistema de regras sem pagar absolutamente nada. Então várias editoras estavam produzindo RPGs a rodo dos mais diversos temas, então todo mundo tinha algum jogo de RPG que tinha a sua cara para poder pegar e comprar em algum nível. E o sucesso foi tanto que a própria Dragão Brasil acabou ganhando edições que na época já tinha umas edições especiais, mas acabou tendo outras revistas periódicas derivadas, né? Aquela que realmente mais durou foi a revista Tormenta, que era justamente a revista oficial do cenário que atualmente a gente conhece como o RPG, que em sua edição mais recente foi um dos maiores sucessos da história dos jogos de financiamento coletivo no Brasil. Então, com tudo isso acontecendo, lembrando que o fenômeno Pokémon também estava ocorrendo na época, e o próprio jogo de Pokémon é um RPG, e isso, junto com Yu-Gi-Oh!, ajudou a explodir o fenômeno dos joguinhos de cartas. E os locais que vendiam jogos colecionáveis de cartas também eram aqueles que comercializavam RPG, então você tinha acesso a isso, aumentava mais estimulando isso. Você teve toda essa explosão temática. Então, algumas revistas surgiram para tentar pegar e entrar nesse processo, e entre elas foi a revista Grimório, que era feita pela editora Scala, já conhecida pelas múltiplas revistas de videogame e algumas de anime que tinha na época. Inclusive, isso aqui eu comprei na época que foi lançado. Olha só, patrocínio do Mercado Livre na época, como local para você pegar e comprar jogos de RPG. E
Até onde sei, realmente só durou até a número 3. A número 4 foi planejada, mas eu não sei se chegou a ser lançada e qual foi o grau de planejamento também. Inclusive, o responsável pela revista foi o Mário Câmara, que eu não consegui achar muito mais informações sobre esse autor depois. Tem outros artistas, inclusive essa edição número 3 foi aquela que teve, inclusive, alguns artistas convidados em entrevistas com as editoras. E agora a gente vai pegar e dar uma olhadinha para ver como era essa revista Grimório, que inclusive ela sai do padrão revista aqui da Dragão Brasil, que tinha adotado esse formato porque ele estava bem próximo das revistas de super-heróis que a Panini e tudo mais estava publicando, né? Então com isso ficava parte dos gibis de aventura e super-heróis da época. Enquanto esse formato é um formato mais magazine, tipo uma revista Isto É, Veja e tudo mais, em que é um formato mais tradicional nas revistas de RPG norte-americanas. Tanto assim que o cenário Tormenta, ele tinha uma revista realmente mais próximo dos padrões norte-americanos de revistas de fantasia. Mas bem, vamos agora pegar e dar uma olhadinha na revista Grimório para ver o que tem por dentro. Vamos dar uma olhadinha na edição da revista, né? A gente vê que tem uma promoção que era no qual você ganhava R$500 em produtos do Mercado Livre, mas as matérias principais, essa é o Projeto Cobaias, que é um suplemento de ficção científica, o Diablo 2 sendo falado aqui, que tava que era um dos grandes destaques da época, os Drolls, que eles são um dos povos guerreiros mais sombrios do universo de Dungeons & Dragons, né, que são elfos que cultuam uma divindade aranha nos subterrâneos, uma matériazinha sobre os Jedi, e vamos dar uma olhadinha com a revista por dentro. Aqui, famosa propaganda da Forbidden Planet, que também tinha nas revistas da Dragão Brasil, fazia sentido. Aqui é o índice, e aqui eles anunciam que tinham mudado a estrutura do índice, feito várias alterações internas, como tinham solicitado os leitores. Aqui o índice geral aqui, e vamos ver. Aqui a matéria do sucesso do Neverwinters, o RPG virtual, onde tínhamos adaptação do Dungeons & Dragons, justamente o Dungeons & Dragons, a terceira edição, falando que estava sendo lançado nos Estados Unidos na época, já pegando e falando, o pessoal tentando pegar e prever a onda que ia pegar e ter de sucesso, que realmente foi monstruoso, tanto dele quanto dos materiais derivados, que, como eu falei, a licença aberta, que é essa aqui, a D20, sai o primeiro livro para o sistema D20, já falando com essa questão desse licenciamento no qual você não precisava pagar direitos autorais para criar suplementos para o jogo, fez com que tivéssemos uma explosão de suplementos do material. Aqui alguns lançamentos que estavam tendo nos Estados Unidos, né? O GURPS Steampunk. Eu adoro steampunk, o pessoal conhece o canal, conhece, né? Inclusive começou com isso, né? Que é essa ideia de ficção científica na era vitoriana. Aqui, o Conspiração com Bruxos, né? Com o Brute Cherry, né? Que é justamente o RPG mais focado justamente nesse clima de um suplemento para mago, a Ascensão, só que meio no passado, né? Aqui, White Wolf com outro suplemento, dessa vez para o jogo do lobisomem, o Apocalipse, né? Lembrando que lobisomem e Apocalipse, os lobisomens não são do mal, a maioria, né? São guerreiros com os poderes da mãe natureza, por isso eles se transformam em animais. Aqui no Brasil, tava vindo justamente o GURPS Artes Marciais, mais suplemento do jogo de lobisomem, dessa vez do Clan Ferris, além de outras obras, e o sistema Diamond tem uma coisa bem interessante que eu quero mostrar no final da revista pra vocês aqui, galera. Então, mostrando aqui o primeiro jogo que saiu adaptando o Vampiro à Máscara, o livro GURPS Espada da Galáxia finalmente sendo lançado em PDF. Uma coisa importante, que o GURPS Espada da Galáxia era um projeto de anos do criador da revista Dragão Brasil, né? Pelo menos um dos principais editores, que era Marcelo Cassaro, um RPG de ficção científica que ele estava tentando lançar há muito tempo. Então ele finalmente desistiu e lançou de graça o bagulho. Quem que souber mais detalhes da treta, por favor, fale com a gente. Outro suplemento aqui embaixo, dessa vez para jogar nos Estados Unidos, esse aqui, né? O América Mágica. Eu não sei se é do Ars Mágica ou se é material próprio aqui.
O Labirintos Virtuais, mostrando vários jogos de... mais precisamente vários sites, links que tinha na época, e sempre uma diversão é você entrar na rede para ver se esses links existem ou não. A Diamond da editora existe até hoje, né? Por exemplo, a White Elf também, que ainda é uma mega editora de RPG. As cartinhas dos leitores, mas realmente esse design desse tipo de fundo, com esse tipo de letra, não ajudava muito não, gente. É um dos problemas da revista. Aqui a galeria meio como se fossem os classificados, ilustrações dos fãs, a promoção para ganhar o Diablo 2. Aqui o Enciclopédia do RPG, que era meio, tipo, uma parte onde você explicava conceitos de RPG pra quem não conhecia, pros compradores da revista, e aqui falando justamente do RPG Invasão, criado pelo Marcelo Cassaro, o mesmo autor do Espada da Galáxia, e que inclusive foi um dos editores da Turma da Mônica Jovem aqui no Brasil posteriormente, né, falando justamente sobre a guerra entre os alienígenas, os metalianos, que são justamente aliens insetoides metálicos, contra os tractorianos, né, que são guerreiros alienígenas que possuem o cérebro das pessoas, e aqui até uma nova raça, os meio alienígenas, meio tractorianos, para poder pegar e jogar, quem já conhecesse o jogo. Aqui mais o suplemento. Aqui uma descrição de um Brasil cyberpunk, não é para nenhum sistema específico, mas uma descrição geral do cenário, onde o Brasil teve uma guerra civil, e o Brasil está dividido em vários pontos diferentes, e você tem justamente o futebol dos ciborgues entre as coisas que tem aqui. É bem bacaninha. É uma descrição geral de cenário para quem joga Cyberpunk e queria tentar descrever um cenário brasileiro. Eu achei bacana a ideia, ideias para aventura nesse mundo. Um Fino Corte na Noite é a segunda parte de uma aventura de RPG de investigação de fantasia medieval aqui, que estava sendo publicado na revista, uma investigação de assassinato. Aqui temos um conto no universo de Star Wars que é colocado, para logo em seguida termos uma adaptação dos Cavaleiros Jedi para Advanced Dungeons & Dragons. Para quem não conhece, a gente não teve um Dungeons & Dragons segunda edição. A segunda edição saiu com o nome de Advanced Dungeons & Dragons, ficou sendo jogado por muito tempo com esse nome, e a terceira edição tirou o Advanced e botou só a terceira edição, e um dos motivos foi o pessoal achando que ter o Advanced na frente fazia com que pessoas achassem que fosse uma versão mais avançada ou complexa do sistema. Então, aqui adaptando eles os Cavaleiros Jedi e os Lord Sith pro universo justamente de Dungeons & Dragons, com como funcionaria o sistema de poderes. Aqui a tabelinha, inclusive, ordem lado negro, lado neutro, ordem da luz, os poderes como vocês têm sido telepatia, algumas ilustrações aqui como do Darth Maul, e isso tudo para você pegar e poder jogar, seja num cenário futurista, ou de repente você botar esses conceitos num cenário de fantasia. Aí então, aqui a matéria falando justamente dos Drolls, falando a sociedade, como funciona, a história deles. Eles são extremamente famosos no universo de Dungeons & Dragons, inclusive tem uma trilogia dos Drolls que foi lançada aqui no Brasil pela editora Jambô, tempos atrás. Itens mágicos com os poderes, misturando os poderes élficos com poderes de aranha, como eu falei, são um povo élfico sombrio que idolatra deuses aranhas do mal. Isso dando um mega resumo, né, galera? Prosseguindo aqui, é a segunda parte de um universo de fantasia próprio que estava sendo feito pela revista, chamado Elúria, que era inspirado um pouco uma versão medieval, uma ilha medieval de fantasia, inspirado nas descrições do futuro apocalíptico do livro justamente Máquina do Tempo do H.G. Wells, onde tínhamos o povo Eloi, que é meio similar a um povo élfico, só muito mais simples, frágil, né? E os Morlocks, que são umas coisas mais grotescas, meio orcs, que moram no subterrâneo. E aqui uma pequena homenagem, já que o autor da matéria infelizmente tinha falecido na época. Inclusive,
A revista, ela é marcada como de 2000, não consegui ver uma data específica, mas a promoção ia até outubro de 2000, e aqui tá falando que o falecimento é agosto. Então, provavelmente lá por setembro, outubro, que deve ter saído a revista. Aqui, um pequeno conto de uma cobaia conseguindo fugir de um experimento de laboratório e dando início à matéria Projeto Cobaias, onde não tem nenhuma descrição de regra específica, mas a criação de um cenário de RPG no caso. E é interessante que essa matéria, na verdade, foi enviada por alguém de fora que entrou em contato da revista, não era alguém da equipe, e aquela coisa da revista se abrindo para matérias de pessoas externas. Então, a ideia são projetos científicos do governo secretos, tudo de fantasia, claro, para pegar a ideia de aventuras. Então, projetos de experimentos com alienígenas, misturando o DNA alien com humano, criação de ciborgues com o projeto Cyber, que inclui robôs, máquinas conscientes, projetos de manipulação de DNA para criar humanos com superpoderes, aqui para criação de humanos híbridos justamente com animais para ter poderes animais, ou aquela coisa meio furry, mais questão de poderes despertar de poderes psíquicos aqui, né? E o grupo que pegava e caçava, e o grupo que pegava e caçaria as cobaias, né? Então, tudo e o soro para controle delas. Então, toda a ideia de conceitos, ideias de cenário de aventura, né? E aqui onde pegaria e teria suplementos e coisas extras da revista Grimório com o RPG. Afinal, estávamos falando a internet começando a pipocar aqui na época, afinal, ano 2000 exatamente. E por que eu falei para vocês esperarem um pouco sobre essa questão do suplemento Spiritum? Porque aqui temos uma entrevista com os responsáveis pela Diamond Editora, que apesar do autor estar mais associado ao meio esotérico agora, o Marcelo Del Débio, tem ainda muitas revistas, inclusive muitas das pesquisas esotéricas dele resultaram em suplementos bem bacanas, justamente usando lendas e histórias no geral para criar aventuras sobrenaturais, né? Então temos Trevas, que é o clássico que é investigadores do mundo moderno lutando contra o sobrenatural. Temos o Arcanum, que é o que foi o primeiro, na verdade, material da editora, onde era no mundo de fantasia medieval, só que é um mundo medieval muito próximo do nosso, no qual pessoas do nosso mundo medieval investigam coisas sobrenaturais acontecendo, e tivemos vários suplementos, né? O Espírito, que era justamente focado em fantasmas. Tivemos muitos guias de itens, né, tipo armas, itens mágicos e vários guias de monstros, etc, que eram lançados. O Arcanum, que eu falei pra vocês. Inclusive é interessante que aqui fala que o Arcanum chegou a ser lançado também em espanhol, na Espanha, só que por problemas técnicos acabou ficando muito caro, então não vendeu a versão espanhola do Arcanum, mas é legal RPGs brasileiros publicados no exterior, né? E tivemos vários outros suplementos lançados, né? Eu cheguei a ter o dos Templários, por exemplo. É a editora que pegou e lançou também o Invasão, que eu mostrei pra vocês na outra página, né? Que é justamente de invasão de alienígenas. Na época iam lançar também o jogo Inimigo Natural, que eram outras duas alienígenas. Na verdade, dois grupos de bactérias com consciência coletiva lutando entre si, possuindo pessoas, sabe? Então é bem interessante que tem justamente essa entrevista com o Marcelo Del Débio, né? Mostrando nem tanto uma agressividade tão grande entre as coisas, já que, como eu falei, o Marcelo Del Débio tem várias matérias dele e vários suplementos, coisas lançadas na Dragão Brasil, sabe? Então é bacana ver uma entrevista detalhando um pouco mais disso aí, né? Então, aqui o próximo falando justamente do Diablo 2, que tá fazendo sucesso. Inclusive, um dos motivos como eu falei, RPG virtual fazendo muito sucesso, nos motivos pelo qual o pessoal se interessando por RPG também na época, né? Aqui, mais da matéria descrevendo, basicamente uma das matérias mais longas é justamente de um RPG virtual, o que não é problema. E o 8º encontro de internacional de RPG, galera. Pois é, atualmente aqui a gente tem, principalmente se destacando no mundo atual, justamente o Diversão Offline, que é o mega evento brasileiro, onde a gente tem jogos de tabuleiro como um todo, inclusive os RPGs se destacando lá dentro, né? Apesar que a gente tem vários outros tipos de encontros de tamanho distinto, inclusive alguns virtuais de RPG rolando aqui no país. Aqui, dicionário de RPG falando vários conceitos e ideias, né? Como o sistema de classes, nomes de
Nomes de RPG como o famoso Armas Mágicas que eu comentei aqui e a famosa promoção que eu tinha comentado aqui. Bem, galera, essa aqui foi a revista Grimorium. Quem tiver mais curiosidade de conhecer mais do autor, alguma coisa, coloca aqui embaixo também, né? E é claro que eu não posso pegar e terminar isso sem dizer que essa não foi o único concorrente do Dragão Brasil e também não foi nem o mais, diga-se de passagem, nem o mais famoso. Essa aqui foi a revista que foi a maior concorrente e que ultrapassou a Dragão Brasil e que posso falar para vocês nos próximos vídeos.